Prezadas irmãs, prezados irmãos, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. Perda de pessoas amadas. Neste livro, nós contamos uma experiência pessoal. Por quê? Durante um período muito curto, passamos pela morte biológica de diversos parentes. Eu sou de origem italiana, Falcone de um lado, do lado do pai, e Carucci do lado da mãe. Sou de uma família tradicionalmente católica, fui coroinha sacristão do padre nas Minas Gerais, no interior, dos 6 aos 11 anos. E eu comecei a apertar o vigário com uma série de perguntas. Se Deus é justo, por que que tem pessoas perfeitas e pessoas com anomalias físicas? Por que ricos e pobres? Por que inteligentes e idiotas? Por quê? E vocês já viram, quando a gente abre o porquêômetro, né? Porquê de cada coisa, vamos longe. E ele ficou cada vez mais apertado, até que ele me disse, isso tudo é dogma. E eu falei, como é que eu vou saber a resposta? Para saber a resposta dos dogmas tem que ser padre. Arruma minha vaga no seminário. Ele arrumou. Eu sou de uma cidade pequena, vários jovens da cidade já tinham se tornado padres, e aí foi aquela festa. No meio do caminho, meu avô e meu pai sapateiros, um batedor de sola da oficina da sapataria do meu pai, perguntou para mim, Armandinho, por que Armandinho? Armando Falcone, meu pai, eu Armando Falcone, filho. Hoje, casado, tenho um filho que se chama Armando Falcone Neto. Ou é muita criatividade ou falta de opção, não é isso? Aí ele virou para mim e disse, Armandinho, por que que um menino de 11 anos quer ser padre? Eu disse o porquê e ele disse, faz as perguntas. Eu fiz, meus queridos. E ele respondeu cada pergunta como uma luva feita sob medida para a minha mão. Eu perguntei para ele, Fernando, você é casado, tem filhos, sua filha é da minha sala. Como é que você sabe essas respostas todas? Ele disse, não sou católico. Pronto. Começou meu contato com Allan Kardec. Abandonei o catolicismo sem brigar com ninguém, sem brigar com o padre, e fui para as lides espíritas. Desde pequeno eu já via coisas que ninguém via, ouvia coisas que ninguém ouvia. E aí dentro da doutrina espírita, isso se chama mediunidade, muito cedo, na casa dos 15 anos, fui levado às experiências mais ostensivas de mediunidade e comecei o meu procedimento de educação mediúnica, que dura até hoje e não tem fim. Fui acolhido por espíritas que tinham idade para ser meus pais, meus avós, pela área cronológica, e fui muito bem orientado nos primeiros anos da mediunidade. A morte biológica, a desencarnação, ficou sem visitar os Falcones mais de 15 anos. De repente, dia 27 de maio, desencarnou minha tia, irmã do meu pai. 3 dias depois, meu pai, dia 1º de junho. 20 dias depois, minha mãe, 21 de junho. E aí, a coisa ferveu dentro da gente. Mexe. Mesmo com o conhecimento espírita, a morte biológica na família pode mudar o rumo de uma vida totalmente. Com o conhecimento, com a vivência da doutrina espírita, já tínhamos mudado para Juiz de Fora, onde eu resido há 34 anos, havíamos fundado a Fundação Espírita Allan Kardec, continuamos o trabalho, enterramos mamãe dia 21 de junho, e em agosto, na primeira semana de agosto, nós estávamos psicografando durante a reunião pública, enquanto o expositor fala, a gente psicografa. Mateus Fernandes Fraga, que é o mentor espiritual da casa, aproximou e disse, eu quero que você comece em outubro, está no programa espiritual, uma reunião que será chamada Reunião de Entes Queridos. Eu disse, como é que é isso? Você vai falar durante 20 minutos, mais ou menos, sobre morte e desencarnação, e depois abrir perguntas ao público. Mas eu falei com ele, terça-feira já temos a reunião de desenvolvimento e educação da mediunidade. Ele disse, mas isso começa às 20 horas. Às 18h30 até às 19h30 você faz isso. Eu cocei a cabeça e pensei, 6h30. Virei para ele, a psicografia correndo, e a gente conversando. Mateus, será que vai vir alguém?
Ele disse: se não vier encarnado, eu encho a casa de desencarnado. Eu falei: é minha praia, desencarnado, desde os 15 anos nós estamos juntos. Queridos, a reunião começou e foi avançando e continua, completa agora em outubro próximo, seu 9º ano de existência. Ele pediu desde o princípio que nós gravássemos. Gravamos, e depois de 5 anos, ele pediu que nós lançássemos, transformássemos parte do texto da experiência no livro. Só que nós começamos a reunião em outubro. Contem comigo: outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. No dia 11 de agosto, minha esposa, eu resido a 200 metros da FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec, foi buscar as chaves que ela havia esquecido na instituição. E no meio do caminho ela trombou, debaixo de um semáforo, com uma Kombi branca. De noite, se ela trombasse com uma Kombi marrons, preta, ainda poderia dizer que foi falta de iluminação. Uma Kombi branca. Ela que atropelou a Kombi. Ela a pé, a Kombi vindo. Uma mulher que tinha carteira de habilitação internacional, rodou este planeta Terra nos 5 continentes, viajava, falava fluentemente várias línguas. E o que acontece? É atropelada, tem uma fratura de pescoço e mais 11 fraturas e cai no chão, biologicamente morto o corpo. Fizemos o velório e vocês podem imaginar. Veio uma reunião de setembro, primeira terça-feira de setembro. E quando Mateus, o mentor espiritual, me convida para fazer a reunião, eu disse para mim mesmo: ele está querendo que eu ensine o povo sobre morte, porque havia passado pela morte de 3 parentes. Ele não falou nada. 1 ano depois, enquanto uma companheira fazia a prece de abertura, ele chegou por trás, colocou as mãos no meu ombro, abaixou e disse para mim: entendeu agora por que eu pedi para você abrir a reunião de entes queridos? Não era para ensinar nada a ninguém, não. Era para se fortalecer mais espiritualmente para enfrentar o desencarne da Kátia. Kátia era a locomotiva que puxava a FEAC. Uma pessoa muito vigilante, uma pessoa muito trabalhadora, brava, não é isso? Mas de uma seriedade muito grande. E aí ficou aquela dúvida: será que a FEAC vai ter um baque? Teve um baque da presença física dela, mas o trabalho do bem, preparando sempre sucessores, nós sempre trabalhamos de modo que, se ela e eu desencarnasse, a FEAC continuaria do mesmo jeito. O trabalho cresceu, multiplicou, e agora nós lançamos, quinta-feira da semana passada, a nossa web rádio, radioevoluir.com. Depois nós vamos entregar jornalzinho. Quem tiver internet, é uma rádio que não pega no aparelho de rádio, pega no seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador. A vantagem que tem é que é 360 graus. 1 semana de funcionamento, 18 países já visitaram a rádio. E nós continuamos trabalhando. Morte, perda de pessoas amadas. Essa semana, antes de ontem, tivemos a nossa reunião mensal de entes queridos. E nós explicamos no livro, que já foi para a sua 8ª edição, nós explicamos o seguinte: o título do livro está errado. No capítulo 2, nós explicamos que o título do livro está errado. Aí você que é escritora pode virar para mim e falar assim: Falcone, você é louco? Você lança um livro no mercado com o título errado e ainda explica que o livro está errado, que o título está errado? Sim. Por que o título está errado? Qual que é o título do livro? Perda de pessoas amadas. E nós explicamos que pessoas não se perdem na Bienal. Uma criança soltou da mão da mãe. Atenção, tem uma criança de blusa verde, calça jeans, não sei o quê. Quem achar, traz aqui nas informações. Perdemos chaves, perdemos objetos, perdemos documentos. Pessoas não perdemos, pessoas desencarnam. Seu ente querido, meu ente querido, que passou pela morte biológica, ele passou por um fenômeno que se chama desencarnação. No verso do livro está a frase colocada no túmulo de Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre.
Tal é a lei. Só morre o que é mortal. Quando nós vamos no livro do Gênesis, com Moisés, o livro do Gênesis é todo metafórico. O que é metafórico? Metáfora. Moisés está falando para o povo hebreu em metáforas, que Jesus vai usar mais tarde com o nome de parábolas. Se você for à Terra Santa, no caminho que desce de Jerusalém a Jericó, no meio do caminho do lado esquerdo tem os restos de uma construção. E o guia vai te dizer, aqui era a estalagem onde o homem, o bom samaritano, deixou o homem caído à beira do caminho. Se você acreditar nisso, é sinal que você não raciocina em termos de cultura oriental. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele está contando uma história. Aquilo não tem que realmente ter acontecido. Não estou dizendo que não aconteceu, mas é a metodologia no Oriente. Eu trabalho com medicina tradicional chinesa há 35 anos. Eu sou um dos acupunturistas mais antigos em exercício no Brasil. E na tradição oriental, é da boca do mestre para o ouvido do discípulo. É um ensinamento oral. Jesus usa essa metodologia. Até hoje no Oriente, aqueles homens no mercado param e começam a falar e o povo senta em volta para ouvir. Nós que somos mineiros, nas Minas Gerais, tem-se a fama de contadores de causos. Quando os mais velhos ou alguém que tem boa dicção começa a contar os causos mineiros, a noite vira, haja pão de queijo, né? Isso, haja broa de milho, haja café quente, e a gente vai virando noite conversando. Assim, o que acontece? Nós vamos observar que toda essa metodologia é para essa experiência. Então nós explicamos que as pessoas, quando chegam no centro espírita, chegam e dizem: Falcone, perdi meu filho, Falcone, perdi minha mãe, Falcone, perdi meu cônjuge. O verbo que as pessoas usam é o verbo perdi. Por isso nós colocamos o que a boca do povo fala: perda de pessoas amadas, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 22. O título do capítulo é Das Aflições. E nós vamos observar então que, se não existe perda, se mamãe desencarnou e eu não perdi mamãe, por que eu não perdi mamãe? Porque a doutrina espírita vem nos explicar onde está a mamãe. Aquele corpo que eu pegava, que eu tocava, que eu sentia, é devolvido ao cemitério. Moisés então vai dizer: viestes do pó e ao pó voltarás. O que volta para o pó? O que veio do pó. Meu corpo, seu corpo, mais ou menos 70% água, 29% sais minerais, ferro, carbono, sódio, potássio, fósforo, manganês, iodo, etc. 1% matéria ainda sendo pesquisada pelos biólogos, acreditem se quiser. Nosso corpo tem matérias que ainda estão sendo analisadas no laboratório, que nem os biólogos conseguiram ainda decifrar. É uma incógnita. Ok, isso volta ao corpo, volta ao chão, e no processo da decomposição cadavérica é reabsorvido pelo planeta. Mas Paulo de Tarso já dizia que nós temos corpo material e corpo espiritual. Se o corpo material vai para o cemitério, o corpo espiritual volta à casa espiritual. Jesus de Nazaré diz: eu voltarei ao Pai, porque eu tenho que preparar-vos outra morada. Se Jesus diz que tinha outra morada, é a morada não física, a morada não biológica. Em outro momento, ele vai dizer: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então essa dimensão que os nossos olhos, que os nossos 5 sentidos percebem, é apenas parte do processo da criação divina. Quem é daltônico, olha para uma faixa igual essa e vê tudo mais ou menos acinzentado.
Quem tem dificuldade auditiva não consegue ouvir todos os sons que um ouvido normal percebe. Quem tem dificuldade gustativa ou olfativa, igualmente, os nossos sentidos são muito pobres. Nós não conseguimos perceber o mundo espiritual. Uai, mas espera aí, lá perto de casa, no centro que eu frequento, tem uma senhora, tem um senhor que vê os espíritos. Ele não vê com os olhos carnais, ele vê com recursos próprios da mediunidade que tem as suas matrizes no corpo físico, sim, como diz Allan Kardec. Mas é um recurso, um atributo que trazemos conosco, não porque somos evoluídos. A mediunidade independe do padrão moral. Você vai ver pessoas de altíssimo padrão vibratório, como de padrão vibratório bem diferente, uns médiums, outros não. A mediunidade, quanto mais ostensiva, raro as exceções no caso do mediunato, é sinal que a criatura tem mais dívida. É um mecanismo de acertarmos as contas com a nossa própria consciência, já que o que nós fazemos não ofende a Deus. Muda esse comportamento que você está ofendendo a Deus. Se existe algum tipo de ofensa, querida, é a você mesmo. Quem lembra do Pequeno Príncipe? De quem? Anton Exupéry. A raposa diz para o Pequeno Príncipe: tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Então, o que você anda cativando? O que eu ando cativando? A hora que nós desencarnarmos, nós vamos desencarnar com um peso atômico. E eu dou uma explicação muito fácil de ser compreendida. Como é que é isso, Falcone? É muito fácil. Se eu pegar uma bola, se eu estiver numa piscina com água até a cintura, pegar uma bola de futebol, pegar uma bola de vôlei e colocar essa bola devagarzinho na superfície da água da piscina, o que vai acontecer com ela? A minha mão afunda e a bola boia, ela fica na superfície. Se eu pegar essa bola com as duas mãos e empurrar para o fundo, a hora que o fôlego acabar, que eu soltar, o que acontece com a bola de futebol, de vôlei? Ela volta para a superfície. Por quê? Porque o peso atômico da bola de futebol comparada com o peso atômico da água, ela é mais leve. Muito bem, eu pego agora uma bola de boliche, de madeira, ponho na palma da mão e levo ela devagarzinho na superfície da água. Se eu tirar a mão de baixo, o que acontece com a bola de boliche? Mas por que ela afunda? Ela é de madeira, não podia afundar. Mas é uma bola feita com a madeira tão pesada, que ela é mais pesada do que o peso da água. E ela vai para o fundo. Eu vou lá, pego a bola e torno a trazer para a superfície. Se eu soltar, ela afunda. A natureza da bola de futebol em relação à água é ficar na superfície. A natureza da bola de boliche em relação à água é ir para o fundo. Ok, nós vamos ali no stand e pegamos uma bola cheia de gás hélio, amarrada com um barbante. E eu dentro da piscina puxo o barbante e levo a bola até a superfície da água. E solto o barbante. O que acontece? A bola vai embora. Por quê? Porque o peso atômico da bola de soprar, cheia de gás hélio, é mais leve do que o ar. Muito bem. E seu ente querido que desencarnou? Aonde que ele está? Depende do peso atômico do espírito em relação ao ambiente do planeta. Dá para entender? Se o seu parente que desencarnou for, sentido figurado, uma bola de boliche, ele sai do corpo e afunda. Se o seu parente que desencarnou for uma bola de futebol, sentido figurado, ele sai do corpo e flutua. E se o seu parente, sentido figurado, tiver o peso atômico de uma bola cheia de gás hélio,
ele ascende às regiões superiores. Então, meus queridos irmãos, nossos entes queridos não morrem, desencarnam, e desencarnam com um peso atômico de acordo com os pensamentos, com as palavras, com as atitudes. Diz o ditado popular: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Lê do engano. Esse sujeito aqui pode andar com uma turma da pesada, e ele pode ser um cara do bem. Esse sujeito de cá pode andar com uma turma do bem, mas dentro dele ser um cara da pesada. Então não é diga-me com quem tu andas, é diga-me o que tu pensas, porque é o seu pensamento que vai gerar um peso menor ou um peso maior no perispírito, no espírito, naquilo que não morre. E agora? E se você desencarnasse hoje, companheiro, você que está com a mão aí segurando o queixo, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Como que você desencarnaria? Bola de boliche? Bola de futebol? Ou bola de gás hélio? Não responde, já captei a vossa mensagem, amado mestre. Deu para entender? Somos os responsáveis pela nossa felicidade. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec mostra que não existe destino. Reencarnamos com um programa reencarnatório. Será que estava escrito nas estrelas que nós nos encontraríamos nessa tarde e noite na Bienal no Rio de Janeiro? Negativo. Nós fizemos isso acontecer pelo uso do nosso livre arbítrio. Se você ainda fuma, se você ainda bebe, pode até ter algum espírito convidado por você para o banquete do vício, mas é por opção. Se outros conseguiram, se eu me esforçar, eu também consigo. Falcone, você disse que o título do livro está errado. Então, qual que seria o título correto do livro? Nós temos que ir num poeta, num escritor não espírita, para buscar uma metáfora dele e explicar qual que é o correto. Khalil, Gibran, Khalil. Quem lembra do profeta? O que ele diz no profeta? Nossos filhos, quem lembra? Não são nossos filhos, são filhos da vida, são empréstimos de Deus, nasceram de nós, mas não são nossos, são filhos da vida. Se são empréstimos de Deus, se o Saulo me empresta esse relógio, o relógio é meu ou dele? Eu posso ficar com ele até a próxima Bienal. Já vou até pôr no bolso de uma vez, que ele vai esquecer mesmo. Ok, eu chego lá em Minas Gerais, enfio a mão no bolso. Gente, o relógio do Saulo. Quem sabe na próxima Bienal, se ele me convidar, eu devolvo. É assim que funciona? Não. Põe numa caixinha, peço desculpa e mando pelo Sedex para ele. Por quê? O outro quer que eu ainda mando com um pão de queijo. Vocês não ouviram, mas eu ouvi daqui. Muito bem. Por quê? Pertence a ele. Então seu filho, meu filho, seu cônjuge, meu cônjuge, seu pai, minha mãe, nosso ente querido, não é nosso, é empréstimo de Deus. Nasceram de nós ou nós nascemos deles, mas em realidade não nos pertence. E se não nos pertence, nós precisamos de devolver para o dono. E quem que é o dono? O grande arquiteto do universo, Deus, Alá, Manito, ou o que você quiser. Tem uns que dizem, eu não acredito, eu acho que é da natureza. A natureza, não importa. O Criador. Se nós somos criaturas, toda causa inteligente, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, o Criador. Ok. Agora me diga com sinceridade, se eu colocasse no livro devolução de pessoas amadas,
Quem é que ia colocar a mão no livro? Alguém comprava? Devolução de pessoas amadas? Esse cara deve ser doido. Por quê? Ninguém chega no centro espírita dizendo assim: devolvi mamãe, devolvi papai, devolvi meu filho. Qual o verbo que o povo usa? Perdi. Entenderam por que o livro, espiritamente falando, está com o título incorreto? Porque é o verbo que as pessoas usam. Perdi, 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 perdi. Na hora de escrever o livro, o que é que eu coloquei? Perdi. E o livro já atravessou para os Estados Unidos, para a Europa, para as Américas. Estivemos há um ano atrás em Dubai, Abu Dhabi. Estamos voltando agora, viajando pelo Brasil, viajando pelo mundo, falando de doutrina espírita e tendo o livro como uma ferramenta de trabalho. O nosso segundo livro já está pronto. Só não será lançado agora no final de setembro, outubro. Por quê? Porque lançando a Rádio Evoluir, gente, eu achei que lançaram a rádio, construíram uma rádio. Minha equipe e eu achamos que era juntar 20 e carregar um filhote de elefante. Quando a rádio nasceu, nós descobrimos que era a manada inteira. Nós temos dormido meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, para a rádio funcionar. E mesmo assim, de vez em quando ela ainda sai do ar. Nós tivemos ontem um corte de energia na rua que funciona a FEAC, e para ressuscitar a rádio depois. A energia voltou, mas os computadores quase que desencarnaram. Foi um Deus nos acuda. Então, este é o nosso depoimento, esta é a nossa mensagem. Não existe morte, só existe vida. Anota aí se você quiser. João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Jesus não é o Senhor dos mortos. Jesus é o mestre dos espíritos. Jesus é o médico da saúde, não é o médico da doença. Jesus é o restaurador da nossa fé. Jesus é o nosso modelo e guia. Na instituição que você frequenta, busque frequentar um grupo de estudos, busque trabalhar no bem. Fazer o bem faz bem para você também. Me empresta um marcador de livro. Aumente o seu conhecimento, mas lembre-se que está no Evangelho: muito será pedido a quem muito foi dado. No final, peguem um marcador de livro. A nossa FEAC completou 26 anos em maio, e nós estamos no projeto Capacitar. Mateus Fernandes Fraga, o benfeitor da nossa instituição, diz: informação sem transformação gera estagnação. Não adianta você saber que o cigarro faz mal. Se ainda fuma, está prejudicando o seu organismo. Quanto mais eu sei, mais responsável eu me torno. A doutrina espírita é a doutrina da vida, é a doutrina da imortalidade. O Papa Francisco I já realizou o seu grande milagre, já pode ser canonizado. E eu vou testar o conhecimento de vocês. Qual o milagre que o Papa Francisco I já realizou? Todos vocês estão inclusos neste milagre. Fez brasileiro gostar de argentino. Isso é um milagre, gente. Não é isso? E o Papa Francisco I disse numa entrevista há algumas semanas atrás que existe vida depois da morte, depois do cemitério. Nós temos certeza, mas como é esta vida? Nós não sabemos. Nós espíritas sabemos. Abençoado Allan Kardec, onde esteja, o nosso abraço muito fraterno. Abençoada Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses, a Revista Espírita. Kardec ainda é o grande desconhecido da família espírita.
abençoado Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, tão bem representada no livro, abençoada Falange do Espírito Verdade, que nos envia todos esses recursos, abençoados os homens e mulheres que deram ou estão dando a sua vida em favor do esclarecimento da humanidade. Abençoado CELD, Centro Espírita Leon Denis, com sua equipe operosa, que nos convida, através das suas obras e do seu exemplo, a estudarmos mais, conhecermos-nos melhor, para que quando chegue o seu, o meu, o nosso momento de também devolver-nos ao mundo espiritual, possamos, como se diz nas Minas Gerais, entrar no mundo espiritual com o pé? Com o pé? Não, querido, tem que entrar com os dois pés. Saci Pererê que vai entrar só com o pé direito. Entrar no mundo espiritual com os dois pés. O pé da razão, do bom senso, da caridade, fora da qual não há salvação. Deixamos o nosso abraço fraterno e abrimos espaço para que vocês possam perguntar o que quiserem e aqueles que estamos aqui na mesa tenhamos condição de responder dentro das nossas possibilidades. O nosso site, o nosso Facebook está à disposição de vocês. Entrem no Google, o Oráculo do Século XXI, e digitem Armando Falcone. Mais de 800 vídeos, a metade sobre saúde física e emocional, a outra metade sobre saúde espiritual, 0800 de graça. Entrem na Rádio Evoluir, Pedro Paulo, nós e mais uma equipe de companheiros e companheiras da FEAC. Estamos de braços abertos, aguardando a sua presença. Envie-nos o seu e-mail. Se a sua instituição estiver promovendo qualquer evento, manda para a gente com antecedência que a gente põe no ar. Pela oportunidade, muito obrigado. Pela atenção, muito obrigado.